Na verdade, não, o slide que está aparecendo para vocês é o treinamento, tá certo. É que para mim que está errado. Mas vamos lá. Muito bem. A minha frase de sempre que eu costumo colocar aqui para vocês, eu prefiro morrer tentando do que viver frustrado, que é o fato da gente não desistir, então, não só do marketing multinível, mas de qualquer coisa na vida, porque desistir é para quem não tem objetivo, não tem meta, não tem motivo para viver, não é verdade? Então, nós estamos aqui porque nós temos motivo para viver e nós temos o porquê o porquê estamos aqui, não é verdade? Bom, o plano de marketing da Carface, vamos estar passando esses slides aqui, que hoje não é o nosso foco. Vamos estar aqui pulando alguns slides. E vamos passar aqui direto. O slide onde a gente já começa falando sobre o que tem a ver com o nosso plano. Vamos passar aqui isso aqui também. Vamos passar esse. Esse também. Esse também. Vamos começar aqui. Joia. Bom, o plano de marketing, a empresa oferece 5 tipos de franquia. A partir de 799 até 17.999. Quando a gente for explicar isso aqui para alguém, a pessoa vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Ela vai pensar assim, mas por que vocês têm uma franquia de 799, de 1.599 e vai até 17 mil? A explicação para isso, tanto jurídica como legal, é porque cada franquia, o valor que o franqueado paga na franquia, ele volta em crédito. Que crédito é esse? É um crédito que o nosso franqueado vai poder utilizar na hora de anunciar no portal. O portal Carface Motors, que é o portal destinado à busca e anúncios de compra de veículos, de carro, de moto e de veículos náuticos. Então, todo valor que é pago compra de franquia Start, Executive, Elite, Platinum ou Diamond, ela retorna no back-office do franqueado em forma de crédito. Esse crédito nós podemos utilizar para várias funções. É um produto que você tem na mão. Você pode vender ele para o anunciante, ou para as pessoas que você conhece, ou para o nosso cliente final, né? Um dos nossos clientes finais, que são os nossos focos, né? Clientes potenciais aí para franqueado, os garagistas, que nós temos um meio de cadastrar os garagistas e dar a garantia de reparo como um diferencial na hora da venda dos produtos, dos carros, né? Porque todo garagista que estiver dentro da Carface e poder vender a garantia de reparo como um agregado, porque ele vende vários carros todos os meses, então por que não agregar a garantia de reparo? Então esse garagista que vai estar vendendo, ele também vai poder vender o anúncio no portal Carface, ou seja, além de ele vender o carro, ele pode vender o anúncio. Então, se você conhece alguém que compra e vende veículos de leilão, também dá. Só que esse saldo aqui tem um porém. Por exemplo, hoje nós temos vários sites classificados gratuitos. Okay? Então, isso aqui é apenas um agregativo. Okay? O portal Carface, ele vai chegar uma hora que ele vai se tornar atrativo pra caramba para quem vai investir. Ok? Mas o nosso cliente, nós temos que saber que o nosso cliente eles têm a opção de colocar anúncio na internet de forma gratuita. Então, o portal Carface ele vai oferecer alguns diferenciais para que viabilize a venda desse crédito, né? Onde nós vamos poder pagar a franquia de 3.999, por exemplo, receber em crédito e poder conseguir vender para alguém esse crédito. Lembrando que não é o nosso foco vender o crédito. Nosso foco é vender a partir da garantia de reparo, assistência 24 horas, carro reserva, outros produtos, ok? Que tem outros clientes potenciais, sendo que a garantia de reparo é o carro-chefe do negócio, é o carro-chefe da empresa. Então, se falando da nosso plano de marketing aqui, nós temos 5 franquias diferentes. Primeiro item que eu gostaria de falar para vocês, não existe prazo para fazer upgrade. Então, você pode entrar com R$ 799, comprar a sua franquia. Essa franquia já te dá o direito de ganhos, de todos os ganhos, tá bom? A gente já vai falar sobre quais são. E qualquer franquia dá direito de todos os ganhos. Você pode pular da 799 para 8.999 sem problema. Não precisa comprar a Executive antes, nem a Elite antes. Pode fazer esse... Alguém perguntou para mim esses dias sobre isso. Outra coisa que você pode fazer também não tem tempo para fazer o upgrade. O upgrade pode ser feito a qualquer momento. 1 mês, 2 meses, daqui a 1 ano, não interessa. Lembrando que a franquia ela é válida por 1 ano, no ano seguinte tem que renovar ela. Certinho? Vamos partir para o próximo slide aqui, onde eu vou falar vamos iniciar falando sobre
o básico, né? Sobre o ganhos do franqueado. Franqueado tem a franquia, ele vai vender, ele vai ganhar 20% da comissão de cada serviço ou produto que ele vender, ok? Aí que nós temos um segundo bônus, que é o residual número 1. Primeiro residual. Esse residual ele vem da venda de produtos e serviços. Tudo que vender de produto e serviço, nós vamos ganhar de 0,5% até 8% de comissão até o nosso 8º nível de geração. Que é o 8º nível de geração é o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, entrou alguém lá em cima. Vamos dar um exemplo simples, né, que todo mundo vai entender. Para quem ainda não entende. Está lá, seu pai fez você é o primeiro nível do seu pai. Aí quando você faz um filho, que é o avô, que é o neto do seu pai, ele se torna segundo nível do seu pai. Quando ele faz um filho, que é bisaneto, ou se torna bisavô, ele se torna automaticamente bisavô do teu filho. E assim por diante. Então ele é a segunda geração. E aí vai aumentando. Terceira geração, quarta geração. Por isso que a gente chama de gerações. Então até a 8ª geração, de tudo que vender, de todas as pessoas, sem limite de lateralidade. O que é a lateralidade? A lateralidade é quando você cadastra, vamos dar um exemplo. O teu pai, ao invés de ele fazer um filho, ele vai, aqui eu não vou conseguir dar um exemplo dessa forma, vamos dar um exemplo de outra forma. Lateralidade é todas as pessoas que você cadastra diretamente no teu link. Tudo que cadastra diretamente no seu link, a gente chama de lateralidade. Você vai formando a lateralidade, vai cadastrando pessoas, elas vão formando a lateralidade. De 0,5% até 8% de comissão até o 8º nível. De qualquer serviço, de qualquer produto. Ok? Como que ficaria a 0,5% o resultado? Então vamos dar um exemplo. Aquele exemplo que você cadastrou 4 franqueados. Esses 4 franqueados cadastraram mais 4, cada um. E depois foi cadastrando de 4 em 4 até se repetir até o 8º nível, que é até onde é pago. Então vai dar um total de 65.336 pessoas. Se cada um desses franqueados vendesse uma garantia de reparo por mês, só uma garantia de reparo por mês, a garantia de reparo que dá o crédito de 6 mil, a gente chama ela de garantia de reparo plus, o cliente vai pagar 12 vezes de R$ 79,90. Então se ele vendesse, nós chegamos nessa proporção a 0,5%, já daria um total de quase 35 mil por mês. Quase 35.935 mil reais por mês. Ok? Apenas se fosse feita uma venda só. Ok? Esse aqui é o exemplo. Bom, aí o que acontece? Nesse caso aqui, nós chegamos na seguinte conclusão. A gente pode sair de 0,5, partir para 1, 2 ou 3, até chegar a 8%. Então daqui a pouco nós vamos entender como que a gente faz para chegar até no 8%. Outra coisa. Cada franquia, cada franquia ela gera uma quantidade de pontos. Então isso aqui é bom decorar. Então cada franquia, essa aqui nós temos que ter decor salteado na nossa mente. Então a Diamond gera 7.000, a Platinum gera 3.500, a Elite gera 1.800, a Executive gera 600, a Star gera 300. Pontos. Isso aqui confunde um pouco, tá? Na hora que você começa a cadastrar pessoas na rede, você vai se confundir. Então só lembrando uma coisa. Os pontos, quando você cadastra alguém na rede, eles não são gerados de imediato. Então eles passam por um processo, ok, até a meia-noite para rodar o sistema. Então às vezes pode acontecer de você cadastrar uma pessoa, os pontos caírem de imediato. 1 hora depois, 30 minutos depois. Mas o ideal é sempre até esperar passar a meia-noite, no dia seguinte, aonde o sistema vai rodar e vai gerar os pontos para todo mundo que fez os cadastros aquele dia. Então, se alguém perguntar assim, mas os pontos caem na hora, você vai falar, não, os pontos ele tem um prazo de mais ou menos aí, de um dia, vai passar, depois da meia-noite ele vai rodar o bônus binário, onde vai cair as pontuações aqui. Então, essa comissão aqui é a venda direta das franquias, dá 20% dos pontos de novas franquias. Então, se um cliente comprou a Diamond, uma pessoa comprou uma Diamond, gerou 7.000 pontos, você vai ganhar 20% desses pontos. Então, às vezes o pessoal estranha, né? Poxa, Bruno, gera 7.000 pontos. Não entendi, eu cadastrei uma Platinum, por exemplo, e eu ganhei só R$700. Não entendi. Então, quer dizer, porque é 20% dos pontos. Isso aqui tem que ser bem claro, para o pessoal poder não confundir, não misturar, né? As informações aí. Ok? Então, vamos lá, vamos partir para o bônus binário. Outro diferencial da Carpace é que o binário já começa no 20%. Diferente de outras empresas que é 10%. Né?
é bom começar a 20%, porque daí aquela pessoa que começa, aquele cara que quer começar com R$800, ele já tem um ganho de binário já interessante. Outra vantagem é que não tem prazo para fazer o upgrade para partir para 50%. Então, todo franqueado pode sair do 20% e ir para 50%. Basta ele comprar a Diamond. Ou se ele quiser ir para 30%, ele vai comprar a Elite ou a Platino 40%. Ele vai ter direito. Okay? Então, esse aqui é um bônus binário que é pago na perna menor, ali, na construção do binário. Eu vou dar um exemplo agora de como funciona a construção do binário. Óbvio que é muito difícil não ter alguém que não entenda, mas só para ficar claro na nossa mente, vai que alguém não entende, né? Então vamos explicar. O bônus binário é assim, nós temos duas pernas, podemos construir duas equipes apenas. Uma na esquerda e uma na direita. Então conforme nós vamos cadastrando novas pessoas, novos franqueados vão entrando na nossa rede, seja cadastrado direto, ou seja de derramamento. O que é o derramamento? O derramamento é quando você está na rede e o seu patrocinador, lá em cima, ele começa a cadastrar novas pessoas na perna que você se encontra. E aí você começa a receber, abaixo de você, novas pessoas que vão contabilizando pontos para você também. Então, todos os cadastros que estiverem na tua rede contabiliza ponto para você. Independente se você cadastrou ou não. Ou incluindo o que você cadastrou. Então, direita e esquerda. Vamos dar um exemplo que na esquerda você somou um total de 54 mil pontos, na direita 108 mil pontos. Vamos dar um exemplo que você tem uma conta Diamond, que te dá o direito de 50% no binário. Ok? Nesse exemplo aqui, nós temos 54 mil pontos na perna menor. Então, no momento em que o franqueado resolver sacar, aqui está algo muito importante. O franqueado ele pode começar com R$ 799, com 20% no binário, trabalhar e chegar até o ponto dele ter uma condição financeira suficiente. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui que eu acho que está um pouco alto. Aí. Trabalhar até ele ter a condição suficiente de comprar uma Diamond. E aí sim, somente depois que ele comprar a Diamond dele, fazer o upgrade, é onde que ele pode realizar o resgate dos pontos. E aonde aí ele vai sair de 20%, em vez de ele resgatar aqueles pontos a 20%, ele vai resgatar os pontos com 50% e vai ganhar 30% a mais. Então, muita atenção na hora de resgatar os pontos. Por quê? Porque se você resgatar os pontos com 20%, com 30%, 40%, você vai resgatar a essa porcentagem. Se você esperar um pouquinho, comprar uma Diamond, você pode resgatar 50% depois. Então, essa é uma vantagem muito grande, porque não tem prazo, né? Você pode, o franqueado pode fazer isso a hora que ele quiser. Então, é um benefício enorme para quem vai entrar com um valor menor e com a intenção de realmente trabalhar para poder chegar até a condição de comprar uma Diamond que custa R$18 mil. Então, no exemplo aqui, na perna menor, nós temos 54 mil pontos. Ao fazer a solicitação de saque, ao pedir os pontos, descontando 50%, vai receber R$27 mil. É um bônus extremamente poderoso, isso aqui. Esse bônus explica esse slide. Ó. Por que o teto da Start, que é a conta de 800, é 20 mil? Você já imaginou uma pessoa ganhar R$20 mil por dia? É bastante? Mas por que o teto é 20 mil? Tem um teto diário? Porque alguém vai bater 20 mil por dia. Porque isso aqui, o marketing binário, ele é explosivo. Ele é o marketing mais sofisticado do mundo. O sistema binário é o sistema mais avançado de multinível do mundo. Certo? Aí nós temos a Executive, que também é 20% no binário, mas o limite é 40 mil diário. Ou seja, que passar desse 40 mil fica para a empresa. Então nós temos a Elite, que dá 30%, Platino, e aí nós temos o limite diário, que é o limite que pode ser ganho naquele dia. Bom, outro bônus que nós temos no plano de marketing é o Up de equipe. É um bônus bem simples. Toda franquia que não tem direito a 50% ainda no binário, vai participar desse bônus. Que é o franqueado realizar 10 vendas de Kit Carface, nosso produto. Naquele mês que ele realizar 10 vendas de Kit Carface, ele ganha 10% de binário a mais. Ok? Na conta Start, Executive, Elite e Platino. É bem simples esse bônus. Agora, outro bônus, que é esse aqui é o mais interessante na minha opinião, é que nós vamos ganhar também de 0,5% até 8% de toda a mensalidade que é paga pelos franqueados. Todo franqueado vai pagar uma mensalidade de R$80. Vai ganhar automaticamente também uma garantia Gold. Ou seja, aqui eu vou falar algo interessante que eu não falo nas apresentações. O que é? Quando o cliente compra uma franquia,
ele ganha uma garantia Gold, não ganha? Dá um crédito de R$ 2.000 para funilaria e pintura estética para o veículo dele. Olha só, nós temos um cliente interessado em comprar a garantia de reparo. Se você vender a garantia de reparo para ele, é ótimo, não é? Mas e se você franquear ele? Não é muito melhor? De repente, você consegue franquear o nosso cliente, ele vira um franqueado, você ganha além do binário, né? Você vai ganhar um pouco mais, além da comissão você ganha o binário também. Ou seja, além de franquear o nosso amigo, que daí vai aumentar a tua rede, vai ter mais uma pessoa duplicando e você vai poder estar passando. Ou seja, a franquia Gold ela custa, a garantia de reparo Gold, que dá o crédito de R$ 2.000, ela custa R$ 589. Então ela é interessante quando o cliente você vai franquear ele com uma franquia de R$ 799. Então, por quê? Porque é meio que equiparado o valor, né? Compensa mais, porque ele ganha a garantia Gold e, além disso, ele vai pagar a mensalidade também, R$ 80. Mas nessa condição ele não tem divisão de lucro. É só bom salientar isso daí. A franquia de 799 não recebe a divisão de lucros, que a gente vai falar daqui a pouco. Então esse bônus aqui ele é muito interessante. Por quê? Vamos dar um exemplo. Nós vamos ganhar de 0,5% até 8%, podendo chegar até 8%, até o 8º nível de toda a mensalidade dos franqueados. Vão pagar R$ 80 por mês. Então, com cálculo simples, calculando a 0,5%, nós vamos ter mais ou menos quase R$ 35.000 também todo mês. Então, vamos dar um exemplo que a gente construiu uma rede igual à anterior, que é uma rede muito grande, ok? Uma rede bem grande. Mas depende da sua mentalidade. Sabe por quê? Porque aqui na minha cidade, nós temos aqui 600 mil habitantes, mais ou menos. E o que eu acredito? Eu acredito que eu consigo cadastrar 10% da cidade. 10% da população. Se você pensar dessa forma, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Ou seja, sempre queira ter uma conversão de 10%. Ou seja, a cada 10 pessoas que você oferecer o plano, uma aceita. Então, basta você ter pique suficiente para oferecer para 9, para 10 pessoas. Para 9, não. Você tem que ter pique suficiente, coragem suficiente para levar 9 não, para você levar um sim. Sabe por que as pessoas não têm sucesso? Porque elas desistem no terceiro não. E acontece que se você desiste, você não vai chegar. Então, a porcentagem mínima de conversão hoje, mesmo que você seja horrível em recrutamento, é 10%. Se você recrutar menos que 10%, então você precisa se esforçar um pouquinho para chegar a pelo menos 10%. Então, vamos dar um exemplo que você cadastra 10% da tua cidade. Né? Quantas pessoas será? Deixa eu abrir aqui o chat. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Quantas pessoas você tem na tua cidade? Me responda aí, pessoal. Vocês estão aí na... Daniel, aí, a galera. Quantas pessoas você tem na tua cidade? Coloca aí. Tenho 30 mil, 100 mil, 1 milhão, 800 mil. Só para a gente saber. Deixa eu ver. Vamos lá? Eu liberei o chat aí. Felipe colocou 2 milhões, 2,6 milhões, 16 mil, 180 mil. Olha aí. Agora pensa o seguinte. Vamos cadastrar 10%, né? 10% da cidade. Já imaginou? Você cadastrar, se o Alisson cadastrasse 10% da cidade dele, vamos colocar aqui, 180 mil. Vamos colocar o 10%. Ele cadastrando 10%, já teria 18 mil pessoas na rede dele. Ou seja, 18 mil pessoas. Você vai pegar 18 mil, olha só como é que é fácil. Você pega 18 mil e faz o cálculo de binário com uma franquia média de R$ 1.500, R$ 1.599. Faz um cálculo de binário, faz o cálculo do residual e você vai ter mais ou menos o que você vai poder ganhar dentro do espaço da sua cidade. Porque eu acredito que você pode chegar no 10%. Então aqui nós temos 65 mil pessoas, ok? Que é mais ou menos aí a quantidade de pessoas que eu pretendo ter na minha rede nos próximos 12 meses. 65 mil pessoas, ok? Que na verdade é um número que pode chegar muito mais alto que isso. A minha meta é essa, mas eu acredito que pode ser muito maior que isso, porque a minha cidade é o Brasil. Eu trabalho no Brasil inteiro.
Mas o foco também é aqui na minha cidade, que tem mais de 600 mil habitantes. Só nisso, o nosso salário já seria de 70 mil. Só nessa brincadeira. Já seria um salário de 70 mil. Por isso que quando a gente fala que é possível bater salários grandes, como multinível, poucas pessoas acreditam, mas é porque as pessoas não fazem cálculo. Fazer cálculo é o segredo para você chegar no sucesso. Projeção é algo muito importante. Ok? Eu ainda quero abrir uma outra horário de conferência para a gente falar de projeção. Na verdade, eu vou ver se eu consigo trazer a projeção para essa conferência de treinamento de plano de marketing. Vamos ver se eu consigo trazer a projeção. Eu estou bolando um slide novo onde a gente vai apresentar com outras projeções. Por exemplo, tem a projeção que eu estou falando para vocês é a seguinte. Hoje, com o marketing multinível, não é difícil nós pegarmos a calculadora e ter tudo na mão. Ou seja, o tempo que nós vamos demorar para ganhar, a quantidade exata de quanto você quer ganhar. Você vai poder calcular o tanto que você quer ganhar, qual é o trabalho que você tem que desenvolver para você chegar, quantas pessoas você vai precisar, quanto tempo você vai gastar para bater. Tudo isso dá para ser feito hoje, com o auxílio da projeção, da probabilidade e da calculadora. A gente consegue fazer isso. E é muito interessante, porque isso é a projeção de ganhos. Ela pode ajudar você a saber exatamente o momento que você está e o quão perto você está da tua meta pessoal. Então, nós temos que ter primordialmente uma meta pessoal. Sem metas, o multinível não serve para nada. O multinível só serve para quem tem meta. Se você não conseguir desenvolver uma meta, não tem jeito. Bom, vamos falar do bônus variável. É 30%. O bônus variável é assim. Quando alguém perguntar do bônus variável, você vai falar, olha, a empresa separa 30% do que é vendido de franquia e 30% dos produtos que é vendido. Ok? E aí ela divide entre as pessoas que têm direito de divisão de lucro. Todo dia 15 de cada mês é pago. Esse bônus variável a gente chama de UBV, unidade de bônus variáveis. Cada unidade de bônus variáveis, ela pode partir de 0 até R$280 de pagamento no mês. Então ela tem um teto máximo, ela nunca passa de 280. Se passar de 280, fica para a empresa. E cada franquia ela tem direito a uma quantidade X de UBVs. A partir da executivo, que custa R$ 1.599, o nosso cliente, o franqueado ganha 2 UBV. A Elite ganha 5 UBV, a Platino ganha 11 UBV e a Diamond ganha 22 UBV. Agora, uma coisa que você não ouve nas conferências é o seguinte. A conta Diamond, a franquia Diamond, o nosso franqueado Diamond, ele pode adquirir mais UBVs. O que significa isso, Bruno? Ele pode ter uma divisão de lucros maior. Como? Somente a Diamond pode fazer isso. Como? Ele vai comprar lote de anúncio. O que é lote de anúncio? É o crédito para anunciar no portal Carface. Ele pode comprar mais. Você quer dizer então que se eu comprar 40 mil, ou 50 mil, 100 mil, 200 mil em crédito, eu posso? Pode. E quer dizer que eu vou ter esse mesmo crédito que eu vou estar comprando, eu posso tanto vender, posso doar, mas o objetivo é vender. Você pode fazer o que você quiser, porque a partir do momento que você comprou é teu, então você faz o que você quiser, não é verdade? Então você comprou o crédito, você comprou o lote de anúncio, que é o anúncio que nós vamos divulgar no portal Carface, você vai ter equivalente à quantidade de UBV a mais. Então, por exemplo, a cada R$ 8.800 de compra de lote de anúncio, o franqueado vai ganhar 10 UBV a mais. Então, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar 2 vezes 8.800. Se você, como franqueado, tem uma conta Diamond de 17.999 e compra 2 lotes de anúncio, vai dar mais 17.600. Ok? Você vai ganhar mais 20 UBVs. Então, você já tem 22. Você vai ganhar mais 20. Vai dar um total de 42 UBV. Cada UBV, ela tem um pagamento mensal. Então, a divisão de lucros desse mês, por exemplo, vai ser R$ 180. Porque a gente já viu que é a empresa. 42 UBVs a R$ 180 são 7.560. Então, o franqueado que comprar 17 mil a mais, um exemplo, pode ser 20, pode ser 30, pode ser... Aliás, é de 8.800, é de 8.000 e 8.800. Então, ele pode comprar mais um de 8.800. E cada lote de anúncio que ele comprar de 8.800, ele ganha 2 kits LuxCar, que é o nosso produto. O que é esse kit? Então, o kit você vai saber na nossa conferência de treinamento, às 8 horas, horário de Brasília.
Toda terça-feira. Terça-feira às 20 horas. A gente fala sobre os produtos. Então, ele vai ganhar o kit Luxcar. Ok? A cada compra de lote de anúncio de 8.800, ele ganha 2 kits Luxcar de brinde e tem a participação de mais 10 UBVs no lucro da empresa. Tá certo? Muito interessante isso, é ou não é? Ah, tem um limite? Tem um limite. Ele não vai poder comprar, né, R$ 1 bilhão não. Ele tem um limite que é estipulado, mas a gente fala para... Eu não tenho essa informação ainda porque ela está ainda sendo discutida, mas haverá um limite. Para receber o bônus de resultado variável, que é a comissão que vai até o 8º nível, é necessário cadastrar 4 veículos no portal Carface, ainda não está liberado, e está em dia com a mensalidade, que também não está liberada ainda, por isso que ninguém está vendo mensalidade nenhuma no back-office, por enquanto. Tá bom? Para receber dos bônus binário, ter 2 diretos, um na direita e um na esquerda primeiro para depois ganhar o bônus binário. A empresa cobra 2% de royalties segundo a lei de franquias. A franquia ela vence todo ano, é necessário fazer a recompra. Vamos falar aqui sobre a graduação. O que é necessário para participar do lucro da empresa e ganhar os primeiros 2% do faturamento global da empresa? Fez 10 vendas diretas de franquia Diamond, cadastrou diretamente 10 diamantes de 18 mil com você, vai ganhar 2% do que a empresa vender no geral, ok? E esse 2% ele é somente para Safira. Vai ser dividido aí entre todos os franqueados. Depois que você passar de Safira e para outros bônus, você continua ganhando ele normalmente. E aqui vai sair de 0,5%, vai para 1% na rede multilevel de produtos e mensalidade, que eu falei lá, que é a porcentagem que nós ganhamos de 0,5% até 1% de tudo que vender até o 8º nível, de toda a mensalidade que é paga até o 8º nível, já se tornamos Safira e ganhamos um cruzeiro marítimo. Aí já é Safira. Depois, a próxima graduação é a Esmeralda. Esmeralda é 80 pontos na perna menor. Nós temos 2 pernas. Na hora que a perna menor... Como é que eu faço para saber? Dentro do back-office tem lá marcando aonde fica a pontuação acumulada. Você vai saber, muito simples. Tem lá o lado esquerdo e o lado direito. Você vai ter a pontuação do lado esquerdo e do lado direito. E aí você vai receber de acordo com a tua perna menor. Então, 80 mil pontos na perna menor, ou realizar 500 vendas diretas de produtos, vai sair de 1%, vai para 2%. É muito simples. Para sair de... essa bonificação, ela é do próprio residual, que é extremamente importante. Aquela hora nós estamos falando de 0,5%, que eu dei o exemplo da cidade e do 10%. Agora você imagina 2%. Você imagina, porque quando você bater, vamos dar um exemplo, 18 mil pessoas, já vai passar disso aqui, já vai gerar mais de 80 mil pontos na perna menor. Certeza absoluta. Ok? Agora vamos partir para o próximo, que é o Rubi. O Rubi é 350 mil pontos na perna menor ou 1.000 vendas diretas de produtos. Vai partir para 3%. Agora vamos dar um exemplo que nós temos aí, até o nosso 8º nível, 65 mil pessoas. Deixa eu abrir aqui agora, que essa aqui eu vou até digitar aqui. Nós temos 65 mil pessoas. E, deixa eu pegar minha calculadora aqui. 65 mil pessoas pagando R$80. Então, vezes 80, nós vamos ter a quantidade de 5 milhões e 200 mil, 5 milhões e 200 mil reais sendo pago de franquia todo mês. Ok? Quanto que nós vamos ganhar? 3%. Vamos colocar 3%. Vamos colocar 1% primeiro? Só para a gente ver o que daria? 52 mil reais. Agora vamos colocar, vou voltar aqui o cálculo aqui. 52, falei 5 milhões e 200 mil, né? 5 milhões e 200 mil, vamos colocar vezes 3%. Vezes 3%, nós estaríamos ganhando todos os meses. Aqui nós não estamos falando de venda de produto, ok? Não é variável. Nós estamos falando de mensalidade. O franqueado entra e paga. Porque se ele não pagar, ele não recebe a divisão de lucro. Ou seja, ele vai pagar. Ou ele vai entrar e não vai pagar, porque se ele não pagar, ele também não ganha o multilevel. Então é duas situações. O franqueado de 799, ele não recebe a divisão de lucro. Só que se ele não pagar também,
ele não recebe o multilevel. Então, de qualquer forma, ele tem que pagar, não é? De qualquer forma, ele tem que pagar e nós vamos ganhar. E aí, se a gente tiver 105 mil pessoas pagando mensalidade, fora as vendas, vamos colocar um valor de vendas um pouco menor, nós já teríamos quase R$500 milhão. Né? Quase R$500 milhão. Aí eu pergunto para vocês, será que não vale a pena a gente batalhar, se profissionalizar, se tornar um expert em multinível, se tornar um expert em marketing e primeiramente, o cara da Carface para não chegar a ganhos como esse, por exemplo, dependendo da equipe maior ou menor ou da sua rede toda? Felipe, independente da equipe, a equipe tem que ser tua. Isso aqui que você vai ganhar, a rede multilevel, é de tudo que vender a partir de você. Por exemplo, não conta derramamento. Por exemplo, o derramamento não conta, porque o derramamento ele é do teu patrocinador. Então, o teu patrocinador é que ganha a porcentagem. A partir de você, aí você ganha. Então, quer dizer, vale a pena pra caramba a gente batalhar para chegar lá, né? E chegar no 3%. E no 10% da cidade. Então, se você colocar uma meta assim, eu vou bater 10% da minha cidade, custe o que custar, não interessa se faça chuva, se faça sol, eu vou cadastrar, eu vou botar na minha rede 10% da minha cidade, aí eu tenho quase certeza que você vai conseguir. Se você for determinado, se você for uma pessoa que determina e faz e vai correr atrás de como chegar lá, você vai. Porque ferramenta você tem. Nós fazemos conferência aqui para vocês de segunda a sexta-feira para vocês trazerem convidados. E nós damos treinamento de produtos na terça-feira e na quinta-feira nós damos treinamento de plano de marketing, onde a gente ainda vai aperfeiçoar muito mais. Esse treinamento de plano de marketing de hoje aqui é simplesinho, isso aqui é mamão com açúcar. Aqui eu não estou falando nada demais, eu estou só explicando algumas coisinhas aqui do plano de marketing para quem ainda não entende, né? Você faz apenas marketing digital ou também faz porta a porta? O porta a porta, eu não faço porta a porta, mas eu tenho um escritório físico em Londrina, na minha cidade, onde nós não fazemos porta a porta, mas nós fazemos o porta a porta entre aspas, só que de um jeito diferente. Inclusive, para o Danilo, para o pessoal da equipe, o que nós passamos? Nós vamos ensinar como fazer um porta a porta inteligente. O porta a porta ele não funciona mais. Você vai chegar, bater na porta da Dona Maria e vai chamar ela. Não funciona. Nós utilizamos as redes sociais, a internet, para atrair o público e depois fechamos com eles no presencial. E é muito mais interessante. Eu vou conseguir atingir mais pessoas pela internet do que se eu bater na porta dela. Mas sem deixar de lado outras opções de marketing que eu tenho, né? Através do físico, do meio físico. Mas é indispensável você ter um escritório. Não tenho escritório para começar. Então, você tem que criar com o seu patrocinador, procure o seu patrocinador, a equipe que você está desenvolvendo, e não deixe o seu patrocinador de lado. Vá atrás dele, pergunte para ele como que você vai começar, faça a parceria. Não fique sozinho, senão você não vai ganhar dinheiro. Você precisa ir atrás do seu patrocinador, conversar com ele. Olha, estou aqui na cidade tal, quero fazer um negócio, só que eu estou sem recursos. O que você recomenda? O que eu posso fazer? Tal. E aí, eu tenho certeza que ele vai te dar uma base para começar. Sempre tem que ter uma base. Né? E o trabalho tem que ser feito profissional. Profissionalismo. Trabalhar com ética, com profissionalismo, para dar certo. Se trabalhar com amadorismo, as coisas não andam. Ok? Vamos lá. O Ruby, então, é 350 mil pontos. O próximo, aqui, que é o Diamond, 700 mil pontos. Vai partir para 4%. Então, é simplesmente assim. Na perna menor, independente se é derramamento ou se é construção tua, para esse bônus aqui não depende de nada. Tudo que tiver na perna menor vai acumulando e você já vai bater os 700 mil pontos, vai para 4%. Aí ganha a viagem internacional para o Caribe, pelas Vegas, como vocês podem acompanhar aqui. Quem não tiver o slide é só falar que eu providencio os slides para vocês, tá bom? Outro bônus, o Diamond Duplo. Aqui o Diamond Duplo é um salto um pouco maior. Nós vamos sair de 700 mil pontos, que não é difícil para a gente chegar. Vai ter muita gente chegando no Diamond. Vamos partir para duplo Diamond, que aí é 2 milhões de pontos.
aqui vai para 5% e ganha um Rolex. Aí depois disso aqui já entra, pulei errado aqui, o Red Diamond, que vai para 6% e é necessário ter 7 milhões de pontos na perna menor. E também a Mercedes aí vai estar ganhando de prêmio a Mercedes. 50 milhões de pontos na equipe menor, 7%. E a Ferrari. Aqui a coisa começa a ficar interessante. E lógico, a nossa meta, o nosso objetivo principal, os 100 milhões de pontos. A nossa meta principal. Não é? Vamos chegar a 8% na rede multilevel. Agora vamos dar um exemplo. Chegando a 8% na rede multilevel, a gente já vai ter uma rede muito grande. Com certeza absoluta, quem chegar a Black Diamond vai estar ganhando, no mínimo, 1.700.000 todos os meses sem fazer nada. Só de comissão de venda de produtos na equipe, misturado com a mensalidade, mais os 2% do Safira, que dá a divisão de lucro global, mais os 10% líquido da empresa dividido entre os Black Diamonds. Certeza, e fora o binário, né? Fora o binário, o cara vai estar ganhando mais quase 2 milhões ou mais, né? Eu não parei para fazer esse cálculo ainda, porque gente, eu quase não consegui almoçar hoje. Eu almocei hoje com muito custo. Eu nem almocei hoje, né? Eu nem almocei hoje, pra ser sincero. Tô até viajando aqui. Nem almoço eu não consegui fazer hoje. Porque hoje eu atendi o pessoal de vários lugares. Reunião a todo momento. Eu vou acabar aqui às 9 horas. Às 9 horas eu já tenho um compromisso. Às 10 horas eu tenho outra reunião. Às 3 horas da tarde eu tive uma reunião com o pessoal. De manhã eu tive reunião com o pessoal do Nordeste. E o que eu quero dizer para vocês? Nós estamos sem tempo, mas eu vou providenciar um tempo para a gente poder fazer as projeções, que vocês vão ficar malucos. Como que faz para multiplicar a rede começando do zero? Que é o que todo mundo gosta de saber, né? Se imagina o seguinte, cada pessoa, eu duvido que uma pessoa ela não consiga trazer uma pessoa para uma conferência. Eu duvido que um ser humano não consiga trazer uma pessoa que seja por dia numa sala de conferência para apresentar. É só você pegar, olhar no teu Facebook, você tem 1.450 pessoas, por exemplo. Você fala assim, olha, eu vou colocar uma meta aqui, eu vou botar uma pessoa por dia na nossa conferência. É só fazer isso que o resto a conferência faz. Que é apresentar, a pessoa conhecer, e usando a estratégia correta, usando uma maneira certa de lidar com a situação, você acaba cadastrando a pessoa. Por que as pessoas se cadastram com uns e não com outros? Porque você tem que passar segurança. Você precisa demonstrar que você tem conhecimento, que você domina o mercado que você trabalha, que você não é um entusiasta que chegou agora. Você é um cara que está dentro do mercado, que tem que se você não tiver referência nenhuma, quando eu comecei eu não tinha referência nenhuma. O que eu fiz? Eu simplesmente estudei mais do que todo mundo. De forma que até os marqueteiros que tinham anos de mercado perguntavam as coisas para mim. Porque eu sabia mais. Até uma criança de 10 anos pode fazer isso. Porque nós estamos falando de conhecimento em vídeos e escrito. Que qualquer um pode adquirir. Qualquer um. A nossa mente, até uma criança de 12, 13 anos pode ser expert em marketing multinível, como eles são em computador hoje, em games, né? Nós temos criança de 10 anos que desenvolve aplicação dentro do Facebook, para a Ubisoft, para empresas grandes de games e aplicativos, né? Então, é tudo uma questão de estratégia. Você precisa transmitir segurança, mostrando que você tem conhecimento, domínio do mercado, domínio do assunto e ter aquela sutileza. Né? As técnicas de comportamentais, não ser um cara apressado, né? Ser uma pessoa, usar técnicas, usar o quê? Métodos, usar métodos para poder atingir o público, usar métodos é algo muito importante. Sem método a gente não faz nada, se tu não tiver método, não dá para chegar, tem que ter método, ou seja, eu tenho que saber fazer um cronograma para mim ir na sala de conferência, levar as pessoas, recrutar, dar o acompanhamento. É um método. Então procure o teu patrocinador para você desenvolver com ele qual é o método dele. Então,
o método dele. Se ele tem resultado com multinível, melhor ainda. Ele vai saber te falar o método dele, né? Que é algo extremamente importante. Você pode descobrir o método de outras pessoas utilizando a internet. Vai no Facebook e no Google que você acha. E aí, consequentemente, nós podemos chegar nos resultados. Bom, então, vamos voltar aqui no Estaca Zero. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Como que a gente pode resumir o plano? O plano de marketing da Carface? É simplesinho. Quando o sujeito já entende de marketing multinível, que isso é importante nós temos entre nós. O que é importante você ter? A sensibilidade de entender com quem você está falando. Você está falando com uma pessoa que não entende de multinível ainda? É uma maneira que você vai usar para explicar o projeto para ela. Se uma pessoa está chegando agora no multinível, não tente explicar o plano de marketing para ela logo de cara. Leve ela para uma sala de conferência. De maneira profissional, olha, nós temos uma reunião hoje, às 21 horas, horário de Brasília, e eu vou agendar com você aqui, ó. Pega a agenda, marca lá e leva o sujeito lá. Levou ele para a reunião, espera ele assistir. A hora que terminar, ó, eu estou aqui agora para dar o acompanhamento com você e eu estou aqui para te ajudar e saber o que você mais gostou e como que a gente pode viabilizar aí o início do teu negócio. Então você vai jogando a responsabilidade na pessoa, né? E vai fazendo isso. Aquela pessoa que está chegando agora, ela necessita assistir uma reunião. Por quê? Porque ali ela vai levar mais a sério quando ela estiver assistindo. O cara que já entende de multinível, você vai resumir a empresa para ele. Mas você tem que sentir se ele quer que você faz isso também. Às vezes ele quer que você explique para ele no tradicional, ou ele quer assistir uma reunião, você vai ter que fazer o que a pessoa quer. Se ele já entende, vai falar, ó, você vai pesquisando e vai descobrindo qual é o nível dele. Se ele tiver um nível já marqueteiro, conhece o multinível, né? Ah, não, eu já vim da empresa tal, vim da empresa tal. Você vai poder resumir a Carface para ele assim, ó. Primeiro, você vai falar que a Carface é uma franqueadora, regulamentada pela lei de 1999. Ela depende da venda e da compra de produtos e serviços para comissionar os franqueados. É uma empresa que não promete ganhos sem fazer nada. É uma empresa que o franqueado ganha 20% de todos os produtos que ele vende e comercializa. A empresa oferece um plano de marketing binário, já iniciando com 20% na perna menor. A empresa permite que você possa fazer um upgrade indeterminado de tempo indeterminado para 50% na perna menor. Então a empresa paga até 50% de binário na perna menor, em ganhos binários. Conta o derramamento. O marketing ele é binário, você pode construir equipe dos dois lugares. A empresa, dentro do plano de marketing também, você pode ganhar um comissionamento de residual até o 8º nível de todas as vendas que for feitas na tua equipe, até o 8º nível. Não conta o derramamento, só a partir de você. E também você ganha um comissionamento partindo de 0,5%, podendo chegar até 8% de todas as mensalidades pagas pelos franqueados, que tem os franqueados na equipe, os franqueados até o 8º nível. Como é que faz para sair de 0,5% para 8%? Conforme a graduação na perna menor. Então, tem lá a graduação com 80 mil na perna menor, 350 mil na perna menor, 700 mil pontos na perna menor, 2 milhões na perna menor e assim por diante. Vai partindo de safira para esmeralda, para rubi e vai começar a evoluir. Tem também a divisão de lucros, a empresa paga uma divisão de lucros proporcional ao mercado, pode até falar assim que ele vai entender. Ou seja, você vai investir 4 mil reais, vai comprar uma franquia de 4 mil reais e vai ganhar mais ou menos aí de divisão de lucros, agora no início do projeto, como a proporção é menor, cerca de 1.000 até 1.400 reais de divisão de lucros. Então é um negócio que tem um produto altamente vendável, comercial, é um produto fantástico que todos os clientes vão querer comprar, é um produto realmente muito interessante, é um serviço fantástico, exclusivo no Brasil, que não há concorrência nenhuma, e nós estamos em plena pré-cadastro, expandindo o negócio. Esse tipo de papo assim, agilizado, né? O pessoal vai gostar. Bom, o que acontece? Na duplicação, para finalizar aqui para a gente ir embora, na duplicação é necessário a gente ter um embasamento para poder falar. A duplicação ela acontece muito simples. Cada pessoa
se ela trazer 2 pessoas, porque se ela cadastrar 2 pessoas por mês e fazer isso durante um ano, se você pegar uma pessoa comum, falar para ela assim, olha, se em cada mês você cadastrar 2 pessoas e ensinar esses 2 a fazer o mesmo, em um ano de negócio aqui na Carface, você vai meter o pé na bunda do seu patrão. Mais ou menos isso. Você quer meter o pé na bunda do seu patrão? Então eu vou te ensinar. Você cadastra 2 pessoas por mês. Como é que você faz para cadastrar 2 pessoas por mês? Usa a lei da conversão. Qual que é a lei da conversão? Traga uma pessoa por dia na conferência. São 5 conferências semanais, dá 20 conferências por mês. Ela vai converter 10%, dá 2 pessoas. Converteu 10%, dá 2 pessoas. O que acontece? Cadastrou 2 pessoas, vai ensinar os outros a fazer o mesmo. Vamos trazer uma pessoa todo dia. Compromisso fechado. No final do ano, aquela pessoa já vai ter condição de mandar o patrão dela embora. É mais ou menos assim. Eu vou estar bolando um slide mais específico para falar justamente disso. Qual é os ganhos que dá? A gente fazendo essa projeção dos 10%, trazendo uma pessoa por dia na sala. Quais são os ganhos que a gente consegue obter? Com quanto tempo cada perfil de pessoa vai poder meter o pé na bunda do patrão? E quanto dinheiro dá para ganhar utilizando essa técnica simples para recrutamento de novas pessoas. Isso para quem vai trabalhar com recrutamento, porque recrutamento ele é essencial. Ok? Então fica meu abraço aqui, acho que valeu. Estou no Skype, para quem precisar. Se tem alguém aqui que é convidado, vai ter uma apresentação uma conferência de apresentação agora, às 9 horas, com o meu amigo, meu parceiro aqui. Eu vou trazer um convidado.